Então, hoje a gente vai falar sobre a organização na montagem. A gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura, sobre como organizar desde o momento do pedido, o momento da produção, o momento da montagem. A gente vai falar realmente dessa situação, né, da organização. O quão importante é a organização no nosso trabalho, né? Como que é importante você ter tudo relacionado ao seu cliente, ao seu ateliê, né? Vamos falar bastante sobre isso hoje, então por isso que eu acho que a live hoje promete. A gente teve muitas perguntinhas na nossa caixinha mais cedo, muitas perguntas muito legais. Não sei se eu vou conseguir responder todas aqui hoje, mas o que eu não consegui responder aqui ao vivo, eu prometo que eu respondo pelos stories, boto lá para vocês poderem acompanhar. Mas já adianto que tem muita pergunta interessante, muita pergunta bacana, e eu acho que vai agregar muito mesmo. Então, uma das perguntas que eu recebi e que foi o que me fez a gente resolver falar sobre esse assunto, né? Sobre como que eu faço essa ficha que sempre aparece nas minhas fotos, né? Todo mundo já viu e algumas fotos, uma que eu postei hoje mesmo aí no feed. Eu sempre que eu tô montando as caixas, eu tenho uma fichinha do cliente do meu lado. E sempre me perguntam, Gabi, o que tem nesse papel? O que tem no papel? O que você escreve nesse papel? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse papel. Na verdade, eu tenho uma planilha, né, que foi feita personalizada para o Café da Gabi, que inclusive a gente vai disponibilizar um modelo no nosso curso. Então, as meninas da turma vão ganhar, tá? Essa planilha personalizada. Vocês vão entender o porquê de cada item, né? A necessidade de cada item nessa planilha. E eu vou falar hoje para vocês um pouquinho de como esse cronograma todo da produção faz diferença na entrega do meu produto. Tá bom? Seja bem-vinda, Ana. Vou abrir a primeira perguntinha aqui porque para dar tempo, tá bom? Deixa eu ver uma que já tenha, pra gente já começar falando sobre isso que eu tava falando, pra não se perder, porque tem umas perguntas que estão aleatórias. O pessoal quer receita, quer saber fornecedor, quer saber de onde vem tal produto. Eu prometo que eu vou responder o máximo que der hoje, tá bom? Peraí. Ó, essa pergunta aqui, ela vem bem dentro do que eu tava falando hoje com vocês, da ficha, tá? O que vai na minha ficha? Eu não tô com nenhuma ficha aqui agora do meu lado, mas eu posso adiantar pra vocês. Se eu estivesse com ela aqui eu até mostrava, mas a gente ainda não começou nossa produção. Como vocês podem ver, a gente ainda tá com isso tudo aqui vazio. Mas o que vai na minha ficha? Isso foi um processo, tá, gente? Eu fui desenvolvendo com o tempo, não foi de uma hora para outra. No início, a pessoa me passava o nome, telefone, endereço e pronto, né? Mas com o passar do tempo, eu fui vendo a necessidade, eu fui identificando alguns produtos que eu precisava que o cliente deixasse bem claro na ficha, né? Tentei não fazer ela impressa, tentei fazer direto na agenda do Google. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com a agenda do Google. Eu, inclusive, trabalho com a agência do Google, mas eu não consigo me basear somente nas informações que eu coloco ali, né? Eu gosto muito de ter informação na minha mão, eu gosto de sentir, né? De olhar, de acompanhar. E nesse papel que vem comigo, ele tem as informações de quem está comprando a cesta, as informações de quem vai receber a cesta, né? E coisas que foram agregando. Eu pedi o endereço e aí a pessoa botava o endereço e por conta de alguns erros eu ia adicionando outro item. E eu vou citar alguns erros que eu tive que me deixaram muito abaladas e por conta disso que a gente foi modificando, tá? Primeiro ponto é o endereço que a pessoa vai receber, né? Teve uma situação que a pessoa colocou lá o endereço, a rua, o número e tal. E quando o entregador foi entregar, tinha uma rua aqui na minha cidade, em Niterói, não lembro agora, acho que foi Maris Barros,
Posso estar enganada, gente, mas eu acho que era Marise Barros, que é uma rua muito famosa aqui em Niterói, em Caraí. E tava, acho que era Marise Barros mesmo, tava lá, Marise Barros, número tal. Quando a pessoa mandou aquele endereço, pra mim era fácil, é uma rua muito famosa, como eu disse, né? O entregador foi entregar, mas não achou o número. E a referência estava em cima de uma farmácia Pacheco. E o entregador não achava e me ligou, Gabi, não tem farmácia Pacheco aqui. E no decorrer da situação, liga para o cliente, tenta resolver. Era Marise Barros em Ipanema, se eu não me engano. Ipanema ou Tijuca. Se alguém souber onde que fica Marise Barros no Rio, coloca aqui, para facilitar a minha vida. Mas o entregador estava rodando aqui em Caraí, mas a pessoa não tinha colocado o bairro. A pessoa colocou o endereço, ela colocou a rua, número, ponto de referência, mas ela não colocou o bairro, né? E automaticamente Marise Barros, poxa, quem é de Niterói sabe, Marise Barros é Icaraí. Só que não era na Tijuca e a gente não tinha tempo de pegar aquela cesta que estava em Caraí e levar para Tijuca, porque o horário já estava em cima. Então, a partir desse ocorrido, o que aconteceu? Todas as fichas que eu passo para o cliente, eu boto lá uma observação, endereço e o bairro. Então, tem que ter o bairro para não dar erro, tá? Outro ponto, eu pedia o número, a ficha os dados do cliente que está comprando, e o cliente ele botava lá as informações, nome, telefone dele, e botava só o nome do cliente, do presenteado. E houve várias situações do presenteado não ouvir a porta tocar, e de manhã o cliente que comprou sumir, desaparecer, tá dormindo, né? A cesta é entregue de manhã, mas para que ele vai estar acordado, né? Para ele. E a gente não tinha o telefone do presenteado. Então foi um outro ponto, né? Que eu passei a colocar, e eu acho muito importante. Alguns clientes eles são resistentes, tá? Alguns clientes falam que não querem dar o telefone do presenteado, que não querem expor. Qualquer coisa você fala comigo aqui pelo WhatsApp. Só que você tem que bater nessa tecla de pedir o telefone. Você explica, olha, a gente só vai ligar se for necessário. Porque a gente já teve várias situações, e não foi uma ou duas, gente, foram várias situações onde quem comprou a cesta sumiu de manhã. Sumiu, não respondia as mensagens, não atendia as ligações, na casa, no endereço, tocava a campainha, ninguém atendia, ou não tinha campainha, enfim. Então, o telefone de quem vai receber a cesta é primordial, tá? Outra coisa que tem na minha ficha, que eu gosto muito de ter na ficha, tá, gente? Ali na ficha tem o que a pessoa escolheu de complemento, qual o sabor da bebida, se o queijo, se o sanduíche ela não quer que tenha um item, né? Às vezes não quer o queijo. Todas essas informações eu tenho na ficha. E aí vamos lá, por quê? Né? Parece óbvio, mas para algumas pessoas não é. Lá no início eu tinha um papel que tinha todos os itens de cada caixa. E não existia ficha. E nesse papel ele tinha lá, a Amor na Medida tem 10 itens, por exemplo. E eu tinha os 10 itens da Amor na Medida. Era um papel pequenininho assim, né? Que quando eu ia montar a caixa, eu pegava aquele papel e eu ia ticando, né? Bebida já coloquei, sanduíche já coloquei, suco já coloquei. Eu ia fazendo assim de acordo com o que eu ia colocando na caixa, tá? Por quê? Porque eu precisava ter aquela segurança de que eu não estava esquecendo de nada na caixa. Que inclusive tem uma pergunta aqui falando sobre isso, sobre esquecer algum item. Eu vou voltar para falar sobre isso. Mas eu ia ticando esses itens para eu ter certeza que nada estava sendo esquecido. Só que quando começou a ter um movimento muito grande, as caixas elas ficavam uma do lado da outra. Então às vezes tinham várias Amor na Medida, uma do lado da outra. Só que uma queria Nutella, o outro queria geleia, e às vezes eu trocava, e a geleia ia pra lá, e a Nutella ia pra cá. Então não tava dando certo essa fichazinha, e aí até que a gente criou a nossa planilha, e na planilha hoje tem a ficha do cadastro, o cadastro do cliente, né? Onde eu coloco bem especificado tudo que o cliente pediu. A caixa tal, a bebida tal, o complemento tal. Todos esses itens tem nesse papelzinho que fica comigo.
Então, na hora que eu vou montar a minha cesta, o que eu faço? Na hora da montagem, a nossa produção ela começa na parte da noite. Mas Gabi, mas os produtos são feitos na hora, como é que funciona? Como é que você produz à noite? Não é a produção de comida, tá? É a nossa produção, como o Gui tá falando aqui, né? Otimizando o nosso tempo, o nosso processo. Por quê? O que eu faço? Agora, quando eu desligar a live, agora à noite não tem funcionário, não tem ninguém aqui, somente eu e o Guilherme. Desliguei a live, o que eu faço? Eu posiciono todas as entregas de amanhã na mesa. Então, todas elas ficam aqui na mesa. Coloco o papel de seda, a risada no fundo. Coloco o papel de seda, separo a ficha, a foto, a cor que eu vou usar. Então, as fitas da cor que eu vou usar, eu já corto. O canudo, a cor do canudo que eu vou usar naquela caixa. As tags que eu vou usar naquela caixa, os adesivos daquela caixa. Então, à noite, quando eu finalizo a minha produção à noite, eu não finalizei com comida, mas ela já está toda pronta para receber a comida de manhã. E isso facilita muito a minha vida, porque quando eu acordo, né, quando eu chego no ateliê, sonolenta, cansada, né, com sono, é normal, né? Quando eu chego no ateliê, eu já tenho as caixas todas separadas, divididas por tudo que vai naquela caixa. Então eu não preciso de manhã, naquele momento, usar a minha criatividade, todo aquele empenho para poder pensar, né, no que vai, no que não vai, qual cor combina com o que. Isso é muito importante, né, eu acordar de manhã e estar assim. Já houve situações onde a gente teve ou aniversário ou evento à noite, né? E eu chegava à noite e falava pra Guilherme assim: amor, hoje eu não quero ir lá na ateliê não vou arrumar nada, deixa que eu faço tudo de manhã, eu dou conta, de manhã a gente monta tudo, tranquilo. E chegava de manhã, eu ficava doida, nervosa, porque são muitas caixas, às vezes caixas saindo no mesmo horário, com entregador diferente, e isso foi uma das coisas que a gente pontuou, né? Por mais que tome o nosso tempo na parte da noite, sempre no final do dia a gente produz, prepara tudo para a produção no dia seguinte, tá? Então isso pra gente assim, não tem como abrir mão da gente no dia anterior organizar a entrega do dia seguinte. Isso aí é indiscutível aqui em casa. A gente pode estar com sono, com preguiça de ficar aqui no ateliê, mas a gente tem que fazer pelo menos o básico. Uma outra coisa que a gente faz também no dia anterior é o coco, né? Como o coco faz muito barulho e às vezes tem vizinhos, né? E no início incomodava realmente os vizinhos, o barulho de quebrar o coco. Então a gente quebra o coco também sempre no final do dia, já guarda ele na geladeira, o coco, com as frutinhas também já na geladeira. Então de manhã eu não tenho eu não perco esse tempo de quebrar o coco, preparar a uva, isso não perco. Então o meu coquinho ele tá pronto e a minha arrumação toda aqui ela tá só me esperando. Então quando eu chego hoje eu já monto ela muito rápido. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. Pera aí. Se você tiver alguma pergunta, gente, ainda dá tempo de vocês mandarem, tá? Mas em vez de mandar pelo comentário, que às vezes vocês acabam escrevendo e eu não acompanho, manda por aqui, tá? Olha, tem uma interrogaçãozinha aqui, manda que eu consigo abrir, eu respondo e ainda fica aqui em cima, tá bom? Deixa eu pegar uma outra aqui. Aí. Também, que eu acho que é muito próximo dessa última pergunta, né, que fizeram, que seria em relação às entregas. Gente, eu já me decepcionei muito com entrega. Eu já errei muito. Eu já errei muito com entrega. No início, eu chorava muito porque atrasava e eu chorava. E eu ligava para o cliente chorando. Você me desculpa. Não era isso que eu queria. Não queria te passar essa experiência. Sempre gostei de entrar em contato com o cliente, realmente falar. E eu não aguentava, chorava. Era uma emoção e tanta, gente. E não estou mentindo, é real.
eu ficava muito nervosa com essa questão de entrega, porque eu deixava o cliente escolher a hora que ele queria receber, tudo direitinho. Só que existe uma logística que vai muito além do meu, sobre eu querer entregar um produto na hora que o cliente quer. Então, às vezes o cliente virava para mim e falava: eu quero receber a cesta às 7h30 da manhã. E eu me programava toda para que aquele cliente recebesse às 7h30 da manhã. Só que às vezes um pneu furava, às vezes tinha um acidente na rua, às vezes pegava um trânsito, às vezes eu encaixei uma rota, uma cesta para ser entregue no meio do caminho, e essa cesta que era para ser entregue antes, a pessoa não atendeu a porta, o entregador não conseguiu estacionar. Enfim, existe toda uma logística até o nosso produto chegar no cliente. Então eu não posso mais virar para ele e falar: olha, às 7h30 o seu produto vai estar na sua casa, porque eu não tenho como garantir isso para ele. Mesmo que eu queira, eu não tenho como garantir isso para eles. E eu garantia. Eu falava: 7h30 então vai estar na sua casa. Só que não tava. Por mais que eu tentasse, não dava. Então eu acho que sim, a gente precisa criar uma estratégia. E qual foi a estratégia que eu encontrei para o meu trabalho, né? Aqui eu trabalho com rotas. Isso é bem legal. Se você que está assistindo aí ainda não tem uma maneira de organizar as suas entregas, eu trabalho com rota. Então eu tenho uma rota de 7 às 8, de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11. O cliente ele vai escolher a rota que ele quer, né? E o que significa a rota? Vai sair do ateliê às 7 e vai ser entregue de 7 às 8. Vai sair do ateliê às 8, vai ser entregue de 8 às 9. A partir do momento que eu criei a rota, se eu entrego para o cliente às 7, cara, ele fica muito feliz comigo, porque eu entreguei cedinho. Mas se eu entrego para ele às 8, às 7h59, eu tô dentro do meu horário. E se eu entreguei às 8h05, eu só atrasei 5 minutos. Então, quando eu trabalho com essa questão de rota, né? E acaba que eu dou uma oportunidade do cliente entender o meu negócio. Então, às vezes o cliente quer muito, ele fala: mas Gabi, eu queria muito cedo, eu queria que entregasse mais cedo. O que eu faço? Falo: olha, eu vou colocar uma observação na sua ficha. E aí a gente volta lá para aquela questão da ficha e eu coloco primeira da entrega, primeira da rota. Mas eu nunca digo pro cliente que ele vai receber no horário cravado, tá? Eu sempre falo pra ele que ele vai receber dentro da rota. Se for um cliente que solicitou muito que chegue antes, no início, eu vou falar pra ele: olha, eu vou fazer o máximo pra conseguir entregar o mais próximo possível, mas eu não posso garantir o horário. E isso eu falo pra vocês com certeza: não garantam o horário, porque vai muito além da tua palavra, vai muito além de você querer ou não que aquele produto esteja com o cliente, tá? Então, diga média de horário. Eu conheço gente que trabalha com rota de manhã e tarde, não fala horário nenhum, né? Em datas comemorativas, as minhas rotas, elas são maiores. Então, em vez de ser de 7 às 8, eu boto de 7 às 9, de 9 às 11. Por quê? Porque o entregador, ele sai com mais cestas. Então, ele vai, até ele chegar em Caraí, por exemplo, né? Eu moro na região oceânica daqui de Niterói. Até ele chegar em Caraí, eu monto toda uma rota, né, para ele fazer. Então, ele vai parando, ele vai entregando. Então, eu tenho esse percurso todo para fazer dentro desse horário, tá bom? Então, essa é uma dica preciosa. Não prometam um horário para o cliente. Peraí. Ó, a Medina... Carla, se você quiser, pode colocar aqui a sua dica aí que você falou, que eu leio aqui pro pessoal, tá bom? Pode colocar, escreve aí que eu leio sem problema. A Carla Medina, ela também é daqui de Niterói e ela trabalha 27 anos com cestas de café da manhã. Então, realmente, histórias a Carla tem, a gente tem uma live juntas. Se eu não me engano, ela já subiu, ela já tá no YouTube, quem quiser assistir. Eu vou dar uma confirmada se ela já subiu ou não. Amor, escreve aqui, tá, Gui, se já subiu. Mas a Carla tem uma bagagem muito boa. Ela tá lá no nosso grupo também de cesteiras. Então ela tá sempre ali orientando, dando dica pras meninas. É bem legal. E a Líria falou aqui, né? Qualidade e saúde mental. Isso é prioridade pra mim, tá?
Quando eu escolhi trabalhar com cestas de café da manhã, quando eu escolhi abrir o Café da Gabi, não foi pensando no sucesso, não foi pensando em ficar rica, não foi com esse alvo, né? Vocês sabem, quem me segue aqui sabe da minha história. Quando eu escolhi fundar o Café da Gabi, a minha intenção era ter qualidade de vida, né? Eu fundei o Café da Gabi por qualidade de vida, porque eu queria estar mais perto da minha família, eu queria estar cuidando das minhas crianças. Então, não faz sentido no meio do caminho eu mudar e querer o dinheiro, né? E abrir mão da qualidade de vida. Então, hoje eu consigo, graças a Deus, alinhar os dois, né? O Café da Gabi, eu já cansei de compartilhar isso pra vocês, ele é a nossa principal renda aqui em casa. Ele é onde traz realmente uma renda muito boa pra gente, mudou a nossa história financeira, mas eu prezo muito a qualidade de vida. Hoje, qualquer pessoa que me pergunte qual é a minha prioridade, é realmente estar com a minha família. Então não faz sentido eu pegar 50 caixas, porque em datas comemorativas é um preço alto que eu pago, né? Eu fico praticamente a semana toda longe das meninas, elas ficam uma na casa da avó, do avô, ou elas estão em casa, mas eu acabo liberando mais a televisão, porque na semana de datas comemorativas a gente trabalha muito, né? Eu não consigo me dedicar a elas, só que eu entendo que é um preço a se pagar em algumas datas do ano, mas não é o que eu quero pro ano todo. Isso daí é decisivo pra mim, tá? Peraí, vou abrir outra perguntinha aqui. Manter o padrão do cardápio facilita na produção? Facilita. Facilita, e eu ainda me pergunto como que algumas empresas têm milhares de cestas no cardápio. Eu ainda me pergunto como que isso acontece em relação a estoque, em relação a você não precisar sair correndo para ir na rua comprar alguma coisa em cima da hora. Eu realmente não é a maneira que eu escolhi, né, para trabalhar, porque eu acho que o padrão do seu cardápio, né, hoje eu possibilito que os meus clientes eles possam personalizar alguns itens nas cestas, porém ele não tem como personalizar uma cesta 100%. Existe um padrão do Café da Gabi, né? Eu vou dar um exemplo. Esses dias, essa semana, uma cliente ela queria a nossa caixa mais simples, né, que é a mão na medida, só que ela queria tirar uns 5 itens e botar 15 rabanadas, se eu não me engano. Eu falei pra Liana que atende, falei, Liana, fala pra ela que não tem como, porque senão vai uma caixa vazia com rabanada, não faz sentido. Pra algumas pessoas, faz sentido, vende essa caixa pra essa cliente, vai perder dinheiro. Pra mim não faz sentido, por quê? Quando eu vendo um produto, o cliente, ele é minha principal vitrine. Esse cliente, ele vai postar a minha caixa no Instagram, ele vai comentar com os amigos, às vezes ele vai abrir em um lugar. Então, quando eu entrego para um produto, eu estou entregando o meu produto para uma vitrine. E eu tenho uma identidade nas minhas cestas que hoje, quando alguém posta, às vezes não me marcou, os meus clientes reconhecem, né? Meus clientes, meus amigos. Existe uma identidade que é uma coisa muito forte no Café da Gabi, que é forçar com que essa identidade ela não se perca. Então existem alguns itens, alguns produtos que eu realmente não adiciono na caixa porque perde a característica e eu não quero que a minha característica se perca. Então, mas Gabi, mas aí você não atende, você não vende para o cliente? Não, eu vendo, mas eu convenço aquele cliente de que o que ele vai receber é algo único, é algo feito exclusivamente por nós, não é algo que vai encontrar em outro lugar, não é algo que vai encontrar em outras fotos similares, né? É o nosso padrão, a nossa característica, e eu tento fazer com que eu consiga agradar aquele cliente adicionando algum item que seja mais característico, né? A gente tem uma lista de adicionais, então eu consigo adicionar coisas dessa lista. Então, às vezes, o cliente me pede algo que está muito fora da minha lista, eu tento pegar algo da minha lista que dê
para substituir o que ele quer. E assim a gente vai conversando. Eu acho que o atendimento ao cliente ele é primordial. Se você atende bem, se você conversa bem, se você demonstra a sua sinceridade, se você demonstra para o cliente como você está preocupado em agradá-lo e entregar o melhor para ele, ele vai ouvir. Mas essa questão do cardápio padrão, ele facilita muito para você poder manter o seu estoque organizado, facilita muito para sua linha de produção, facilita muito para você poder ensinar pessoas, funcionários para trabalhar com você, né? Se você tem um cardápio mais padronizado, você montar um passo a passo para um funcionário seu é muito mais fácil. Então, para mim é fundamental isso. A gente, quando eu quero adicionar alguma coisa nova no cardápio, eu tento tirar algo, né? Então, agora em 2022 a gente vai ter um modelo novo de cesta. A gente está indo para 6 cestas no cardápio. Mas eu confesso que eu já acho muitas opções. Mas é porque eu senti muita necessidade de adicionar mais uma, então em janeiro teremos novidade no cardápio do Café da Gabi. Peraí. A sua dificuldade é o que, Líria? Em padronizar? Depois você escreve aqui qual é a sua dificuldade para eu entender um pouquinho mais, que ficou meio perdido, né? Você falou que tem dificuldade, mas o que? Em padronizar o seu cardápio, é isso? Peraí. Vou abrir outro. Quando você não me respondeu aí, eu vou abrir no outro aqui, tá bom? Se eu tenho alguma ordem na montagem das caixas. Eu tenho. Quem trabalha comigo demora para se acostumar, porque eu sou chata, eu sou perfeccionista. Eu me adapto, né, à produção, e eu tenho os lugares certos onde vai cada item. E o meu olhar, quando eu vejo que alguém trocou e botou esse biscoitinho do outro lado, botou o pão virado, gente, a minha visão fica louca. Eu falo, meu Deus, gente, vocês não estão vendo que esse adesivo tá torto? Vocês não estão vendo que o papel listrado, ele fica atrás, vocês estão botando na frente? Eu sou assim. Estou tentando melhorar. Estou aprendendo a lidar realmente, como é que se fala? Estou aprendendo a delegar, a confiar na mão de quem trabalha comigo, porque eu realmente gosto muito das coisas, como eu falei, né, o tempo todo aqui. Existem empresas e empresas. O diferencial do Café da Gabi é a nossa característica, né? E a nossa característica são produtos caseiros, produtos frescos, né? O cliente, ele recebe o ovo mexido quentinho, ele recebe o pão de queijo quentinho. São itens realmente que ele, talvez, se ele for no mercado, ele vai ter que comprar para fazer na casa dele. A gente manda aquele itemzinho pronto. É um lacinho, é uma tagzinha, é um embrulho diferente, é um carinho. Toda essa característica do Café da Gabi, ela é única, né? Assim como outros produtos de outras pessoas. E eu desafio você a criar a tua característica no teu produto. Isso é fundamental. Porque quando você abrange o seu cardápio para poder fazer vários modelos de produtos, né? Quando você entrega vários tipos de cestos, com produtos que são fáceis de achar, né? Você não está criando uma característica sua, você está pegando um produto que já existe, colocando na sua cesta e vendendo para o cliente. Você está arrumando o produto para o teu cliente. Agora, você quer arrumar o produto para o seu cliente ou você quer ter um produto seu caracterizado? A pergunta é essa: você quer ser uma empresa que tem a característica da sua empresa, ou você quer ser uma profissional que monta a cesta com produto de uma outra pessoa, por exemplo, sabe? De um mercado, de uma marca. Eu optei, né? A minha escolha foi que o Café da Gabi ele se tornasse uma marca, né? Eu não faço somente uma cesta de café da manhã. O meu intuito era fazer com que o Café da Gabi se tornasse uma marca. Então, hoje as marcas, elas têm padrões, e isso faz com que para o cliente isso fique fixo na cabeça dele, né? Então, a ordem na montagem das caixas, para mim, é fundamental. O Davi, que estava aqui, né, não sei se ele ainda está, que é o meu coach, ele falou, Gabi,
desafio você a criar um manual para montar a sua caixa, para que eu possa passar para os meus funcionários. Eu falei assim, pô, manual? Ele, sim, manual, é uma marca, existe um padrão. Não é só pegar os produtos e colocar na caixa. Existe um padrão, existe uma característica e isso pra mim é primordial, tá? No Café da Gabi. Lídia, você tá falando que eu sou melancólica, né? Sou sanguínea, tá? Sou sanguínea ao extremo. Não sou melancólica. Ah, você que é... Acho que é você. Acho que você tá falando de você, né? Só pode, porque melancólica eu não sou. Eu sou sanguínea, sim... ao extremo. Então, você tá com dificuldade de padronizar, né? É muito importante você criar um padrão. Muito importante, tá? Não perca isso. A sua essência, o seu padrão, a sua característica, isso é fundamental para o seu negócio. Então, não deixa isso se perder. Se tá com dificuldade, cara, começa a enxergar coisas em você, características em você que você possa colocar no teu produto para que ele possa ser padronizado. Não se prenda, porque padronizar um produto não significa que você nunca vai poder personalizar ele para o seu cliente. Você vai fazer a personalização, mas dentro do seu padrão, tá? Isso é fundamental. Peraí. Qual a porcentagem de lucro para colocar em cima de uma cesta? Não tem uma porcentagem certa. Isso daí a gente vai ter um módulo, vou falar sobre isso também na nossa mentoria, mas não existe uma porcentagem certa, não existe um padrão. Ah, você tem que botar X. Você vai ter que avaliar tudo, porque existem produtos que são feitos por você, existem produtos que são comprados, existem produtos que são feitos por uma outra artesã, uma outra doceira, né? Então tudo isso envolve, né, valores diferentes. Às vezes você vai colocar um produto que ele é muito caro na cesta e você não vai poder colocar a mesma porcentagem de lucro do biscoitinho amanteigado que você faz, por exemplo. Então tudo isso tem que ser avaliado item por item, produto por produto, para que você possa chegar num valor, tá bom? Não dá para eu entrar nesse detalhe ao profundo aqui agora, mas eu vou tentar montar uma live específica com essa questão de precificação para que a gente possa bater nisso, mas eu acredito que vai tomar muito tempo. Mas eu prometo, tá? Que eu volto para falar sobre precificação com vocês. Tá vendo? Eu não sou melancólica, não. Eu também sou sanguínea, igual você. Mas esses dias eu tava aprendendo muito com uma amiga minha, que ela trabalha com isso, né? E ela tava falando que eu sou sanguínea nata, né? Mas a gente acaba aprendendo a lidar com as nossas características, né? Eu aprendi que algumas coisinhas do colérico, do melancólico, eles são fundamentais pra mim, pro meu trabalho. Então a gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Peraí. Gente, com certeza eu não vou conseguir responder todas, tá? Mas como eu falei, eu vou postar nos stories as respostas, porque tem muita pergunta. Perguntas de fornecedor, eu vou ver se eu consigo responder vocês por direct, tá bom? Tem alguém perguntando aqui se a gente vai ter receita, se eu vou ter receita do cookie no curso. Então, vou liberar algumas receitas no curso, sim, vou liberar. O nosso cookie, ele tem realmente um diferencial e foi super acidental, assim, no meio da pandemia eu resolvi fazer cookie, eu não fazia. Resolvi fazer cookie, cara, a gente recebe muito elogio do cookie, muito. Há um tempo atrás uma cliente falou, cara, eu já comi muito cookie no mundo todo, mas o seu é o melhor cookie. Eu fiquei lá em cima, né? Falei, meu cookie é o melhor. Mas enfim, nosso cookie é muito gostoso e eu vou colocar assim a receita pra vocês. Vai ter outras receitinhas também, né? A minha receitinha de geleia, a minha receitinha do wafer. Vocês vão receber tudo lá no e-bookzinho. Enfim, aguardem. Essa daqui eu acho muito legal, gente. Quando você só tem um pedido no dia, como você faz para produzir um bolinho? E aí, gente, como é que vocês fazem? No início, lá no início, quando era um bolinho, um pedido na semana,
2, 3 pedidos na semana. Amorinha. Vem cá, filha, vem cá. Vem aqui. Vocês estavam me perguntando muito da Amora, né? Como é que ela tá? Abriu a porta, gente. Ó. A tatuagem que ela fez. Mostra a tatuagem, filha. Aqui, ó. Né? Enfim. Deixa eu mostrar. Quer mostrar? Mostra. Fala boa noite. Vai lá, papai, vai. No início, a gente comia. Eu fazia bolinho e a gente comia bolinho a semana toda. Valia a pena, porque como eu fazia o bolo, ainda saía mais barato do que eu comprar bolo com outra pessoa. E desculpa pelo barulho, tá, gente? Continua saindo mais barato eu fazer o meu bolo, né, do que eu comprar, né, um bolinho com uma outra pessoa. Então eu fazia como se eu estivesse fazendo um bolo pra minha casa e o que sobrava a gente comia. Mas hoje a Lília tá falando sobre congelar. Existe essa possibilidade de congelar, o bolo não estraga, tá? Aí você bota a coberturazinha no dia. Hoje aqui a nossa fornada fazem 6 bolinhos. São 6? São 6 bolinhos. E a gente faz... Normalmente, às vezes vai para outro dia, depende, né? Porque tem caixa que não leva o bolo. E só que um dia sim, um dia não tá saindo bolinho, né? A gente tá fazendo massa nova de bolinho. Então acaba dando pra gente guardar e o bolo ele fica 2 dias assim fora da geladeira, continua sendo muito gostoso. Nosso bolinho é realmente aquele bolinho caseiro, então ele fica muito gostoso. Mas no início, quando eram poucas cestas, realmente eu sobrava e a gente comia. E se tinha outro pedido e já tinha acabado aquilo porque a gente tinha comido, fazia outro bolo. E assim a gente ia fazendo bolo, comendo. Peraí. Ó, ela falou aqui sobre reduzir a receita. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque são testes, tá? Vocês vão ter que fazer testes, mas toda receita você pode fazer metade, você não precisa fazer a receita inteira. Se você pega uma receita e você divide todos os itens dela, vai fazer uma quantidade menor, né? E dá pra você aproveitar. Mas eu profetizo aí que vocês vão ver tantas cestas, tantos bolinhos, que os bolinhos de vocês vão ter que fazer muito. Semana toda vocês vão fazer bolinho, vocês vão ver só. Peraí. Vamos lá, gente. Vou escolher só mais 2, tá? Que já são 10 horas da noite. Vou escolher só mais 2 pra gente responder. Quanto tempo você leva pra montar uma caixa? Então, existe a Gabi de hoje, existe a Gabi do ano passado, no meio da pandemia, e existe a Gabi no início, né? Hoje eu monto a minha caixa muito rápido. Primeiro porque hoje eu já faço aquilo que eu tava falando pra vocês, né? Hoje eu faço à noite toda a preparação e de manhã eu só produzo a comida. Só que hoje eu já monto muito rápido, né? Eu paro ali, eu já encaixo tudo, eu já esquento, aço, enfim. O Guilherme, ele fica na cozinha, né? O Guilherme, hoje ele trabalha comigo. Então o Guilherme, ele cuida de toda a produção na cozinha e tal. E eu faço a montagem. E dependendo da demanda, a gente tem outra pessoa que fica aqui com a gente também. Mas hoje eu monto ela bem rápida. Só que antes eu, por exemplo, não conseguia colocar 2 caixas saindo no mesmo horário. Eu tinha muita dificuldade. Por quê? Eu demorava em média de meia hora, 40 minutos para eu finalizar uma caixa toda. Então eu finalizava uma caixa e aí às vezes o entregador estava esperando para sair com 2. Só que eu finalizava uma e ele ainda ficava esperando mais meia hora, 40 minutos para finalizar a outra. Nesse meio tempo, aquela caixa que tá parada ali comigo tá ficando fria. Então, era uma dificuldade que eu tinha no início, mas a prática, ela foi me moldando. Então, hoje, com a prática, eu posso falar pra você que eu monto a cesta muito rápido. Consigo montar ao mesmo tempo mais de uma cesta, o que eu jamais imaginava que eu faria. Mas a prática, ela realmente vai levando a gente a níveis que a gente nem imagina que chega. Mas acredite, vocês vão conseguir, porque
Mas é a prática. Se você não pratica, você não vai conseguir. Agora, se você pratica, não tem como dar errado, tá? Vamos montar a cesta muito rápido, vocês vão ver só. Rapidinho vocês já vão estar montando. Vamos lá, a última, hein, gente? Gente, eu vou pegar duas, só pra postar essa daqui pra vocês, que olha só. Quem faz os seus cocos ficam sempre tão lindos e formosos? Foi ele mesmo que mandou a pergunta. Ele é muito cara de pau. Quem faz meu coco é meu marido. E ele mesmo mandou a pergunta aqui, só pra eu responder aqui pra vocês, que quem faz o nosso coco é ele. Ele que corta o coco, ele que seleciona as nossas frutas, que monta o nosso coco. Ele é um cara de pau. Ele falou que no curso ele vai fazer um módulo de como fazer um coco perfeito. Fica aqui, tá, gente, pra vocês. Quem não sabe cortar coco, ele também aprendeu na prática, porque no início a gente perdia muito coco. Ele cortava e o coco quebrava todo, perdia coco. Hoje ele é o que seleciona perde, fica no mercado horas e horas lá no Ceasa, escolhendo coco por coco, batendo no coco, alisando o coco, enfim. Ele realmente, tá fazendo a propaganda dele aqui. Vou pegar a última, agora a última de verdade, tá bom? Essa aqui. Como você escolheu cada item da sua cesta? Essa pergunta daqui, a resposta dela é simples e é uma resposta que eu sempre dou em relação a como eu comecei, né? Como começar, como escolher sua caixa, como escolher os seus produtos. Olha lá o Guilherme, gente, atrapalhando. Vai cuidar das crianças, amor ali, gente. Tá falando que escolher o coco é muito sério. Eu vou fazer uma live com o Guilherme ensinando a escolher coco, gente. A próxima vez que a gente for no Ceasa, eu vou entrar aqui ao vivo, do nada, com ele escolhendo coco, tá bom? Pra vocês verem. Ele tá falando que aprendeu com o pessoal da Bahia. Muito cara de pau, cara. Mas eu vou entrar ao vivo com ele escolhendo coco no Ceasa. Deixa eu responder a minha pergunta. Como você escolheu cada item da sua cesta? Provando. Todos os itens da cesta, antes de ir pra cesta, foram provados, experimentados aqui em casa. E eu levava para algum amigo, e eu levava para meu pai, para minha sogra, botava todo mundo para experimentar. Foi assim que a gente escolheu cada item da nossa caixa. Eu faço questão de experimentar, de colocar na mesa, de oferecer para uma visita, isso antes de ir na cesta. Por exemplo, né, em 2022 a gente vai ter mudanças no nosso cardápio. Já poderia ter mudado, mas a gente tem experimentado. A gente tem colocado no nosso café da manhã, a gente tem colocado para receber as visitas, às vezes eu dou para entregador. Enfim, a gente provando. O melhor jeito de você escolher o que você vai colocar na sua cesta é experimentando e vendo se te agrada, se agrada as pessoas que estão em sua volta, ou perguntando a opinião, né, do amigo, do parente. Não tem erro. Não vou responder mais as perguntas, mas vou dar uma lida aqui no comentário de vocês. Pera aí. Olha lá, vocês querem, né, a live do Guilherme escolhendo coco. Tem truque, tá? Ele vai com martelinho batendo no coquinho pra saber se o coco tá estragado. Então, como saber a combinação correta dos itens, né, na hora de escolher? Então, é muito do paladar. Por exemplo, vou dar exemplos, tá? Na prática. Quando eu botei o wafer, quando a gente decidiu colocar o wafer, eu ficava pensando assim, cara, no meu café da manhã, botei o wafer na mesa. O que eu vou comer no meu wafer? O que eu gosto de comer no wafer? Poxa, eu gosto de botar geleia. As minhas filhas amam chapar Nutella. Já tem gente que gosta de passar a manteiga nele quentinho. Então, tudo isso, né, a combinação, o que combina com o que, eu observava muito no meu dia a dia, na prática aqui em casa. Então, eu observava como que as pessoas comiam. Eu morei no condomínio há um tempo atrás, eu lembro que eu fazia fornada de wafer, fui na rua, aqui pra todo mundo provar, pra ver como é que as pessoas vão comer, o que as pessoas vão falar. Ou então eu levava tudo aqui na casa do meu pai, ia na casa do meu pai, eu quero que vocês comam, vamos ver aqui, vamos botar a mesa aqui, né? Eu gosto muito de preparar a mesa de café da manhã em casa, muito. Então às vezes não, né? Na maioria das vezes eu acabo a produção,
E eu vou tomar café da manhã com as meninas no quintal, na mesa da cozinha, na mesa da sala. Eu gosto de botar a mesa, eu gosto de colocar ali tudo que vai na caixa. E ali eu vou observando o que cada um tá comendo com o que, né? Não sei no ciclo de vocês, mas o meu ciclo é bem crítico. A minha família é crítica. A minha família fala, essa Nutella aqui, essa geleia aqui tá amarga. Essa geleia não ficou boa, não. Ou então é o contrário, cara, essa geleia aqui me dá mais um pouquinho aí que eu vou comer, né? Então, a prova, a degustação, ela é fundamental. Realmente isso faz parte do processo de escolha. Então, gente, é isso. Foi um prazer, uma live muito gostosa conversar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha saído conteúdo bom pra vocês, que vocês tenham agarrado coisas, sabe? Essas informaçõezinhas que quando eu tô falando com vocês eu falo assim de um coração mesmo. Esse início aqui, né? Essa construção desse curso, né? Dessa mentoria que vai sair no mês que vem. Vocês são peças fundamentais, vocês estão me ajudando nesse processo. As dúvidas, as perguntas de vocês, tudo é anotado por mim, pela minha equipe, tudo que vocês comentam, tudo que vocês falam, porque a gente realmente quer entregar um produto que possa ajudar vocês 100%. Isso que arde do meu coração, e eu tenho certeza que a gente ainda vai crescer muito juntas. E é isso, muito obrigada, tá bom? Então sexta-feira a gente volta. Se você gostou da live, tira um print, posta aí nos seus stories, me marca, coloca aí qual foi o conteúdo que você mais gostou, o que te chamou mais atenção, que vai ser um prazer pra mim poder ver, poder te responder, poder compartilhar, tá bom? É isso. Beijinhos.